Shalom, shalom, bom dia, graça e paz. Estamos aqui para mais uma manhã na presença do Espírito Santo para te abençoar, para liberar uma palavra de bênção, de confiança, de esperança sobre a tua vida. E essa palavra que nós vamos liberar hoje está no livro de Mateus, capítulo 6, e eu quero dizer para vocês que para esse mês que nós estamos, no mês bíblico de Elu, meditar no capítulo 5 e no capítulo 6 do livro de Mateus é algo extraordinário. Tem tudo a ver com esse tempo, um tempo em que nós estamos aqui para viver a graça, viver o arrependimento, viver o perdão e viver a misericórdia do Senhor para nossas vidas. E o texto que eu quero compartilhar com você, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo, deixa eu ver, a partir do versículo 30, diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que você precisa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã será as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Olha que texto maravilhoso. Em alguns lugares está escrito preocupações com a vida, em outras traduções está ansiedade com a vida. E aqui Jesus ele começou a perceber os discípulos meio ansiosos e ele traz essa palavra, Eu quero dizer algo para você aqui nessa manhã. A palavra preocupação, preocupar, significa se ocupar antecipadamente. Preocupar. Pensa, você hoje está vivendo o seu dia, as dificuldades do dia de hoje, as lutas do dia de hoje, mas por uma carga emocional, por uma pressão espiritual, muitas das vezes nós deixamos de viver a bênção do hoje, porque nós estamos preocupados. Nós sabemos que nós vivemos num país onde é dito que o Brasil é uma das nações mais ansiosas do mundo, onde nós temos um grande índice de transtornos de ansiedade. E o que é a ansiedade, entre outras coisas? Entre outras coisas, a ansiedade é preocupação com amanhã, com o futuro. É algo que ainda não aconteceu. E Jesus, ele olhando, vendo a discussão, vendo os discípulos preocupados com algumas coisas, ele quis dizer assim: olha para mim, concentra a sua preocupação em mim, concentra a sua preocupação em Deus, concentra a preocupação naquilo que eu tenho para fazer com a tua vida. E Jesus, ele traz uma parábola, ele traz um exemplo, e ele começa a falar assim: olha, não fique ansioso por coisa alguma, porque o nosso Deus, o nosso Pai, o meu Pai que está no céu, jamais vai deixar com que você tenha falta daquilo que te é necessário. Eu estou falando claro com as minhas palavras, porque ele fala assim, se Deus veste assim, e ele começou a falar assim: olha os lírios no campo. Primeiro, olha para as aves do céu, não é? Olha que coisa extraordinária. Jesus, ele fala assim: olha para as aves do céu. E realmente a gente olha para as aves do céu e a gente vê a provisão de Deus. Aí você deve pensar assim: mas pastora, são as aves do céu. Elas já são biologicamente preparadas para isso. Tá, mas se Deus não cuidasse de cada coisa. Esses dias eu estava observando um casal de sabiá laranjeira no meu terraço. Eles estavam na casa do meu vizinho, sobre o telhado do meu vizinho. E na casa do meu vizinho tem uma goiabeira. E eles estavam ali cantando. E de repente eles vão para a goiabeira. E exatamente naquela goiabeira eu observei que tinha apenas algumas goiabas maduras.
As outras ainda estavam verdes, ou seja, naquele momento ali, para aquela família de sabiá, para aquele casal de sabiá, Deus já havia provido pelo menos 2 goiabas para eles comerem pela manhã e à tarde, porque o ciclo alimentar deles é pela manhã e à tarde. Então, se Deus se preocupa com uma sabiá, que tem os seus ciclos alimentares, que tem o seu ciclo de vida, quanto mais o nosso Deus, que nos tem como filho, também não vai nos tratar assim. Pensa, reflete comigo. Eu não sei qual é a necessidade que você tem. Eu não sei o que você tem colocado como ansiedade, como expectativa diante de Deus. Mas a palavra que nos ensina que nós precisamos descansar em Deus. E de repente, nós não podemos ser como muitos que estão por aí, né, preocupados com finanças, preocupados sem saber como vão pagar as contas, preocupados sem saber como conseguir um bem, preocupado de repente com um diagnóstico que chegou. Eu não estou dizendo que você não pode ser sobressaltado por uma preocupação. Mas existe a diferença entre ser sobressaltado por uma preocupação numa situação momentânea e viver sobressaltado, viver angustiado. Jesus aqui estava falando de uma ansiedade que já estava se transformando em angústia. E Deus, ele não quer, ele não nos criou para vivermos angustiados. Essa é uma manhã onde nós estamos aprendendo com Jesus, com a palavra e com o ensino dele, que nós precisamos ter esse nível de confiança, precisamos ter esse nível de entendimento. Pensa comigo, reflete comigo, né? Jesus, aí ele fala, e olha para os lírios no campo, nem Salomão. Eu acho assim sensacional essa comparação que Jesus faz. Nem Salomão, ou seja, nem Salomão ousou se vestir como os lírios no campo. Jesus, quando estava ministrando isso, ele estava num lugar estratégico. Jesus, ele nunca falava nada sem base, sem que fosse algo que o povo que estava com ele e os discípulos entendessem. O lírio em Israel é diferente do nosso. E o pôr do sol também. E dependendo da estação, quando o sol bate, já caiu um pouco de orvalho naquele lírio. O orvalho da tarde, aquela garoazinha da tarde já caiu. E o sol, a penumbra do sol batendo, faz com que haja reflexo, como se fossem pedras preciosas. E quando Jesus fala assim, olha para os lírios no campo, que, né, não tecem, não fiam, não tem ouro, não tem prata, não tem pedra preciosa, mas nem Salomão, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, ousou se vestir como eles. E quem trouxe esse vestimento? Quem trouxe esse vestimento para os lírios? O próprio Deus. Quem trouxe aquela beleza para a existência do lírio? O próprio Deus, quando criou. O mesmo Deus que criou o sabiá do terraço da casa da minha vizinha. O mesmo Deus que criou os lírios no campo. O mesmo Deus que cria fontes de água, às vezes no deserto. É o Deus que vai criar todas as coisas que você precisa. Agora, Jesus, ele faz uma advertência, quando ele fala, eu acho muito próprio o que Jesus, ele fala, ele diz assim, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Eu quero falar para você que Deus, ele sabe cada uma da mínima da tua necessidade. Pastor, então o que Deus precisa? Deus precisa o que ele está dizendo aqui. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E aí fica uma reflexão para você aqui. Com certeza, para aquela sabiá, se ela pudesse falar, o cântico dela seria um cântico de gratidão a Deus, pela providência de Deus, todos os dias, da existência daqueles sabiás. Se os lírios pudessem ter voz, eles iam enaltecer e engrandecer a Deus por tamanha beleza, por tamanho esplendor em sua vida.
E você, e eu, e nós, o que nós temos feito? Como que nós temos trabalhado isso na nossa existência? Como que nós buscamos, em primeiro lugar, o reino? Ou seja, eu sou cidadão de um reino. A Bíblia fala que em Jesus, esse mesmo Jesus aqui, dos capítulos 5 e 6 de Mateus, ele é o mesmo Jesus que nele nós fomos feitos o quê? Filhos de Deus. Vê bem, você não é qualquer pessoa. Você foi feito filho de Deus em Jesus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Você não é qualquer um. Você não é qualquer coisa. Ainda, pastora, que eu tenha sido gerada, ainda que você tenha sido gerada em calamidade, mas quem te criou e quem te tornou filho, quem te criou foi Deus, e quem te torna filho é o filho desse Deus, é um rei. Então você nada mais, nada menos é do que um príncipe, um filho, um herdeiro real de Deus. E como que você acha que Deus vai te tratar? Mas tudo depende daquilo que eu busco. Normalmente nós estamos ansiosos porque o que nós não buscamos, aquilo pela qual nós priorizamos a nossa vida, priorizamos o nosso tempo, priorizamos o nosso dia, de verdade, ele está aliançado a coisas desse mundo. Temos necessidades básicas? Temos. Mas você já parou para pensar que muitas das vezes a nossa ansiedade está linkada a coisas que não são básicas? Às vezes a nossa ansiedade está ligada a uma dívida, linkada a uma dívida que nós fizemos no momento de distração, no momento em que não olhamos para o nosso orçamento, e essa dívida às vezes foi feita por nada. Nada que fosse urgente e nada que fosse prioridade. E hoje a gente está com essa consequência. Você já parou para pensar que muitas das vezes a nossa ansiedade está aliançada a coisas que na maioria das vezes não vão nos fazer bem? Já parou para pensar sobre isso? Você já analisou isso diante de Deus? Então, querido, nessa manhã eu quero te convidar a orar comigo. Eu quero te convidar a colocar a sua prioridade, a sua urgência na presença de Deus. Eu quero te convidar a colocar o reino de Deus como prioridade e ser serviço do reino e pelo Senhor do reino, em nome de Jesus. Tenha essa confiança em Deus, busque esse Deus, ore e fique com essa palavra que está em Mateus 6, a partir do capítulo 30. E fique com Deus.